O PCC sofreu um duro golpe nesta quinta-feira ao ser alvo de uma mega operação que tem o objetivo de desarticular um esquema criminoso bilionário em vários setores da economia. Batizada de Carbono Oculto, essa ação, que contou com cerca de 1.400 agentes, mirou postos de combustíveis controlados pela facção, que movimentaram 52 bilhões de reais entre os anos de 2020 e 2024, além de 350 alvos, sendo 42 deles concentrados na Avenida Faria Lima, e que possuem 40 fundos de investimentos usados para blindar e investir em recursos do crime, cujo patrimônio estaria avaliado em 30 bilhões de reais. As investigações revelam que o grupo ligado ao PCC atua em várias ilegalidades como adulteração de combustível, lavagem de dinheiro, crimes ambientais, fraudes fiscais e estelionato. Chamar os nossos comentaristas, a gente vai trazer uma série de detalhes, informações, impressões, repercussões dessa mega operação. O Luiz Felipe Dávila está ao vivo, já a postos, preparado. Dávila, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Essa operação, essa foi a principal notícia do dia, os detalhes revelados de uma mega operação que envolvia muitas empresas, bancos digitais, figuras que tinham muito dinheiro, muito recurso investido, enfim. O PCC sofrendo um duro golpe, como diz a manchete principal, maior operação da história. Pode ser o início de uma virada, Dávila? Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada, e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, é o início de uma campanha para desmantelar a organização PCC e sua movimentação financeira. Mas é apenas o primeiro passo numa longa caminhada que temos pela frente. Isso mostra mais uma vez o trabalho em equipe da Polícia Estadual, tanto Polícia Civil como Federal, em parceria com a Polícia Federal, esses órgãos todos trabalhando conjuntamente na inteligência para começar a mapear a movimentação dos recursos do PCC. Uma entidade criminosa que movimenta mais de 52 bilhões de reais por ano, é óbvio que atrai clientela de tudo quanto é lado, principalmente no mercado financeiro. Nós aqui nos Pingos nos Is cansamos de falar como o PCC utiliza negócios legais no mercado financeiro, bets, fintechs e outras operações financeiras para lavagem de dinheiro, como a questão do setor imobiliário, outro setor muito importante, juntamente com combustível, transporte, coleta de lixo e tantas outras atividades. Então, essa movimentação gigantesca de 52 bilhões de reais acaba atraindo parceiros de todos os lados, principalmente parceiros sem escrúpulos, que pensam apenas no lucro. Mas o fato, Caniato, é que para desmantelar esta operação, nós precisamos daquilo que sempre dissemos aqui, uma lei antimáfia bem organizada, bem orquestrada, que envolva Receita Federal, COAF, outros órgãos, para que esta campanha seja permanente e não apenas uma atuação exitosa da combinação do esforço de inteligência de várias polícias. Isso é uma operação, só que é uma operação constante que nós precisamos para desmantelar o crime organizado. E mais, Caniato, nós precisamos de parceria com organizações internacionais, como Interpol e outras organizações, porque o PCC não movimenta só dinheiro no Brasil, movimenta dinheiro de maneira transnacional. Por isso, foi uma primeira campanha vitoriosa da inteligência da polícia para desmantelar esse grande esquema envolvido várias instituições da Faria Lima, do berço do centro financeiro do Brasil. Mas uma operação não resolve esta movimentação gigantesca de recursos. Precisamos cooperação permanente dessas outras instituições como COAF e Receita Federal para que nós possamos realmente desmantelar, sufocar as operações financeiras do crime organizado que cada vez mais permeiam os negócios lícitos no país. É isso, força-tarefa para desarticular esses grupos ligados à facção PCC que atuavam inclusive no setor de combustíveis, além
do setor financeiro por meio de bancos digitais, as fintechs. Quem é que está preparado? É o Diego Tavares. Chamar o Diego aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Seja muito bem-vindo, viu, Diego? Ótima noite a você. O que é preciso considerar em relação a essa operação, o que revela as informações que vieram à tona no dia de hoje, a força desse grupo criminoso que hoje em dia atua em várias áreas, inclusive os negócios legais parece que superaram os ilegais, como o tráfico de drogas, por exemplo. Exatamente, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, a todos que nos acompanham nesta noite aqui nos Pingos nos Is. O Dávila falou em longa caminhada, eu concordo com ele, e a caminhada é tão longa que chega a desanimar, chega a nos deixar um pouco sem esperanças, né? Tudo que se faz, toda a operação policial que se encampa contra o crime organizado sempre traz esses números grandes, esses números gigantescos, alarmantes. Me lembro, por exemplo, da Operação Downtown, que foi deflagrada aqui no centro da cidade de São Paulo. Só no centro de São Paulo, cerca de 100 hotéis desarticulados, todos sob o comando do crime organizado, onde eram escondidas armas, onde eram escondidas drogas, onde o crime organizado lavava dinheiro. Agora, essa mega operação mostrando uma rede extensa, mostrando praticamente que o crime organizado, o primeiro comando da capital, tem domínio de toda uma cadeia de rede de produção, adulteração e venda de combustíveis aqui no estado de São Paulo. E isso nós estamos falando de uma organização criminosa entre 88 organizações criminosas que nós temos em atividade no Brasil. Tá certo, o primeiro comando da capital é definitivamente a maior delas, mas ainda assim nós temos outras tantas organizações lavando tanto dinheiro, se não mais dinheiro, do que o próprio PCC, às vezes atuando até em parceria com o primeiro comando da capital. Isso nos mostra que nós temos uma guerra em curso sendo travada no Brasil. Nós temos o crime organizado profundamente penetrado na própria estrutura estatal, como você disse muito bem, migrando a sua atividade da ilegalidade para a legalidade, para os contratos públicos, como foi identificado também aqui na cidade de São Paulo, contratos milionários de operação de transporte público sendo dominados pelo primeiro comando da capital. Fora isso, aquela velha história que a gente já conhece e cansa de repetir dia após dia quando temos essa oportunidade de falar nesse megafone da Jovem Pan. O PCC forma seus próprios advogados, forma seus próprios policiais, investe nessas pessoas para que sejam aprovados em concursos públicos do Ministério Público, da magistratura. Enfim, o Brasil passa por um processo muito acelerado de narcoestatização. E, caso nossas autoridades não encampem cada vez mais operações como essas, operações contínuas, como muito bem apontou o Dávila, dificilmente nós vamos conseguir nos livrar do crime organizado. Porque chega um momento, como acontece na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, em que nós não temos mais um poder paralelo dentro do território dominado pela nossa Constituição, dentro do território onde vigora a lei do Brasil. Chega um momento em que o Estado é minoria. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é comprovado, nós temos mais de 50% do território sob domínio ou do Comando Vermelho, ou de outras facções criminosas, ou das milícias, que também são facções criminosas, né? Então, temos que reconhecer, precisamos urgentemente parar de negligenciar esse problema, parar de relativizar o grande poder das facções criminosas. Só assim, com operações contínuas nos mesmos moldes da que ocorreu hoje, nós poderemos ter um pouco de esperança de conseguir nos livrar desse grave problema que é o crime organizado atuando no Brasil. Pois é, a gente vai trazer outros detalhes, inclusive, dessa mega operação realizada no dia de hoje. Deixa eu só chamar o Roberto Mota, agora também está preparado, conectado com a gente ao vivo. Mota, seja muito bem-vindo. As repercussões e análises dessa operação Carbono Oculto, maior feita até hoje para combater a infiltração do crime organizado em negócios legalizados, né, na economia formal do país, principalmente no que tange a venda de combustíveis, a operação de alguns postos, muitos postos, diga-se de passagem, mas também operação por meio de bancos digitais, as fintechs. O que mais lhe chamou a atenção, Mota? O que é preciso considerar em relação a essa operação realizada hoje? Bem-vindo. O que mais me chamou a atenção, Caniato, foi algumas pessoas e entidades querendo crédito por essa operação, embora o seu passado não seja exatamente conduzivo a isso. Bom, boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência.
Primeiro, parabéns aos membros do Ministério Público e aos policiais envolvidos nessa operação. O GAECO, que é um grupo do Ministério Público de São Paulo, e a Polícia Militar de São Paulo formaram uma parceria há muito tempo, que é referência no combate ao crime no Brasil. No atual governo do Estado de São Paulo, o número de operações realizadas por essa parceria saiu de 7 para 160 operações por ano. Essa operação especificamente parece que teve origem numa ação do GAECO, salvo engano, que começou em São José do Rio Preto. A Receita Federal já participava dessa operação desde o início e, quando foram identificados elementos de outros estados, foi acionada a Polícia Federal. Segundo as informações disponíveis até agora, não há absolutamente nada de novo nessas ações do crime organizado. São coisas que a gente já comenta aqui há muito tempo. A novidade, neste caso e em outros recentes, está na resposta que o Estado de São Paulo tem dado através dessa atuação conjunta do GAECO e da inteligência da Polícia Militar, usando informações para ir na veia onde realmente incomoda o crime organizado, que é no fluxo do dinheiro. Foram identificadas, entre outras coisas, o que se chama de contas bolsões. São contas que recebem depósitos, dinheiros de várias pessoas, de vários indivíduos, e agora um dos trabalhos da polícia é identificar desse dinheiro, nessas contas, o que é dinheiro legítimo e o que é lavagem de dinheiro das facções. Agora é preciso muita cautela, porque não se pode usar esses fatos para criar uma narrativa de que o mercado financeiro brasileiro, ou a Faria Lima, é sócia do crime. Essa narrativa tem cheiro de política eleitoral. Mota, tratar disso, porque eu também conversei aqui nos bastidores com o Torinho, todo mundo conhece, o Pablo Spyer, né, comentarista, apresentador aqui da Jovem Pan, e ele fez uma análise há pouco a respeito disso, que possivelmente tem muitas pessoas que acabaram se associando aos grupos criminosos, mas a imensa maioria da Faria Lima é composta por gente séria, né? Gente que trabalha, gente que ajuda a economia brasileira a prosperar. E os papéis das empresas que atuam no setor de combustíveis no Brasil, ou seja, a cotação da Bolsa de Valores desses papéis, dessas empresas ligadas ao setor de combustíveis, os papéis dispararam, a cotação em alta hoje. Então, para aqueles que apontam o dedo e falam, olha, é preciso ficar esperto, hein? Esse setor, não tem nada a ver. Setor muito sério, muito profissional, e é preciso também enaltecer os players e aqueles que trabalham com muita seriedade, gerando empregos no país. Agora, Dávila, a gente sempre trouxe aqui informações, né, reflexões, apontamentos feitos pela Polícia de São Paulo em relação à atuação dessa facção criminosa, e vocês sempre destacavam aqui que era fundamental o trabalho de inteligência, né? Seguir o dinheiro, follow the money. Parece que essas informações foram cruciais, muito importantes para conseguir avançar com essa operação e identificar exatamente essas empresas que atuam com lavagem de dinheiro, que acabaram, em algum momento, oferecendo esse serviço ou foram procuradas pela facção criminosa para atuarem no sentido de ludibriar os órgãos de controle e também a polícia, né, Dávila? É isso mesmo, Caniato. Enquanto políticos oportunistas tentam explorar politicamente a investigação para tirar algum tipo de benefício político, os órgãos técnicos vêm cooperando de maneira impressionante. E você conversa com pessoas do GAECO, como eu conversei hoje, você conversa com pessoas da Polícia Federal, todos de mãos dadas na busca de informação, no compartilhamento de inteligência, trabalhando conjuntamente. Não existe essa exploração política. Os órgãos técnicos fazem o seu trabalho. E cada vez que tem uma operação dessa desmantelada, é crédito de todos. Polícia Federal, Polícia Estadual, GAECO, Ministério Público, está todo mundo envolvido. Você não consegue desmantelar uma operação desta envergadura
com a atuação isolada de um único órgão. Isso não existe. Todo mundo que conhece o assunto sabe muito bem a importância dessa cooperação. Então, estão de parabéns os órgãos técnicos do Estado que não se contaminam pela política, que investigam, que fazem um trabalho sério, que têm coragem de enfrentar o crime organizado. É o exemplo do nosso... do Lincoln Gaquia, que trabalha aqui no GAECO em São Paulo, que é uma pessoa extraordinária, como várias pessoas, mostram o que é o profissionalismo daqueles que combatem o crime organizado. Agora, Caniato, a crítica continua. O Brasil está a caminho de se tornar um narco-estado, porque o Estado brasileiro não tem uma... Travou o Dávila, daqui a pouco ele volta, a gente vai refazer o contato e ele conclui o raciocínio. Dávila, deu uma leve congelada na sua fala, vou pedir para você retomar um pouquinho, por favor. Então, eu ia dizer que os órgãos técnicos estão de parabéns porque mostram como eles estão acima da disputa política, tratando esse problema sério que é a movimentação financeira do crime organizado. Agora, nós precisamos de uma política de Estado para combater o crime organizado que nós não temos no Brasil. E, por isso, o Brasil está a caminho de se tornar um narco-estado. Porque o crime organizado atua muito mais rápido do que os órgãos de Estado e, portanto, ganham cada vez mais força. Nós precisamos de uma política nacional para combater o crime organizado. E até agora o governo federal não fez absolutamente nada de sério para combater o crime organizado. Hoje é trabalho desses órgãos técnicos que são de excelente qualidade, juntamente com as polícias estaduais. É isto que está tentando segurar um pouco dessa movimentação bilionária do crime organizado. Agora, para conseguirmos combater o narco-estado, é preciso uma política de Estado, Caniato, que, na verdade, supere governos e mandatos. É uma política constante. Ninguém consegue combater máfia, crime organizado, com essa exploração político-eleitoral infantil e que atrapalha o trabalho dos órgãos técnicos. Você, Diego, pode ser o primeiro degrau de uma longa escadaria? O Dávila fala na necessidade da criação de uma política nacional de combate ao crime organizado. Outrora falávamos sobre a necessidade de uma legislação específica antimáfia. Não faz tanto tempo que nós víamos a possibilidade de mudança de status das facções, né? De grupos criminosos para grupos terroristas, seguindo o que foi feito nos Estados Unidos para permitir a imputação de penas mais duras, enfim, mas parece que o governo brasileiro é um pouco reticente na mudança de status desses grupos. O que é preciso considerar a partir dessa ação que foi realizada hoje? Quais são os próximos passos? Olha, Caniato, a ação realizada hoje, eu entendo que ela combate uma das facetas do crime organizado. A solução de combate para extinção definitiva desse grave problema que nós temos em relação à segurança pública, ela é multifacetada. Você tem que asfixiar, sim, os braços financeiros do crime organizado. Você tem que retomar os territórios que já se encontram tomados pelo crime organizado. Tem que desmantelar as empresas constituídas pelas facções. E, claro, você precisa também entender onde as facções atuam no campo político. Outro dado estarrecedor que eu trago aqui na cifra do bilhão. Nas últimas eleições, nas eleições municipais, só no estado de São Paulo, o primeiro comando da capital investiu cerca de 8 bilhões de reais em candidaturas de prefeitos, em candidaturas de vereadores. Ou seja, o narco-estado ele já é uma realidade. Nós já temos representantes eleitos pelo povo que foram financiados pelo crime organizado. Esse dado emergiu também de forma muito latente quando veio à tona os nomes envolvidos, por exemplo, no assassinato de Marielle Franco, nomes de ministros de Tribunal de Contas, nome de deputados federais, deputados estaduais, ou seja, nós temos já membros de facção criminosas ou, em última análise, facilitadores das facções criminosas dentro do poder público. E são justamente essas pessoas que facilitam os caminhos das facções até os contratos públicos. E isso faz com que a facção criminosa tenha uma máquina financeira muito poderosa. Não à toa, a operação de hoje desbaratou um esquema bilionário, como foi trazido os dados aí, cerca de 50 bilhões de reais em 4 anos, detentora de fundos de investimento na casa dos 30 bilhões. Isso é uma quantidade de dinheiro inimaginável. Tem entidades aqui, entes federativos, que não têm um orçamento desse tamanho. Isso poderia facilmente resolver, inclusive, parte do nosso problema fiscal brasileiro. Nós já sabemos onde está o dinheiro. Follow the money, estamos encontrando o dinheiro todo em posse
das facções criminosas. Então, a solução não é uma solução simples, passa, como eu disse, pelo combate, pelo reconhecimento desse estado de guerra que nós vivemos, pelo combate, sim, da facção criminosa que está no alto do morro, infelizmente muito bem armada, com armamento de primeira linha, capaz de derrubar, inclusive, helicópteros, capaz de furar blindados, mas passa principalmente por operações como a de hoje, que asfixia o braço financeiro do crime. Com certeza é o golpe onde essas facções mais sentem e que, de fato, fragiliza as suas operações. O Dávila disse muito bem, e eu vou ser até aqui repetitivo em invocar novamente esse argumento. Precisamos de uma operação como essa de forma constante. E precisamos também, na ponta da linha, que o nosso Poder Judiciário entenda que o faccionado, aquela pessoa que opta em fazer parte de uma instituição criminosa e que torna do crime a sua profissão de fé, não pode ser tratado na justiça como é tratado o ladrão de mercadinho, como é tratado o criminoso convencional. Ele precisa de um tratamento que dê o exemplo que não vale a pena essa vida do crime, não vale a pena para aquele garoto de 12, 13 anos que está fazendo mais dinheiro que o próprio pai que trabalha com carteira assinada vendendo seus serviços ao crime, que essa vida não vai levá-lo a lugar nenhum. Só com uma gama muito grande, muito extensa de soluções que passa por diversos campos da atividade estatal, nós vamos começar a resolver esse problema.